Eis que tudo se fez novo. A dança nasceu no coração de uma menina de apenas 4 anos. Ainda tão pequena, já carregava nos pés o ritmo da esperança e no peito um sonho de um dia ensinar o que amava. Desde cedo, enfrentou desafios, portas fechadas e muita humilhação, que poderia ter silenciado seus passos. Mas em vez disso, acenderam ainda mais a chama de um propósito. A maior inspiração da sua vida tinha nome e sorriso. Sorriso de mãe. Tia Valda, como muitos conheciam, sempre foi sua fonte de fé, coragem e doçura. Quando ela partiu, essa menina ainda tinha 17 anos. O mundo parecia parar. Mas ali, no meio da dor, nasceu uma nova força. Uma força que dizia: continue, lute, realize. E assim ela lutou por ela, pela mãe e pela promessa. Cada lágrima, cada renúncia, cada batalha foi uma semente. E quando tudo parecia escuro, Deus já preparava a luz. E no tempo certo, não no tempo da pressa, mas no tempo da promessa, o que foi gerado em silêncio, em fé, tomou forma. Assim nasceu o Estúdio Gera Arte. Um espaço sonhado, suado e consagrado. Um lugar onde a criação de Deus pulsa em cada movimento. Onde o faça-se luz ecoa em cada coreografia. Onde meninas, crianças e mulheres aprendem que sim, sim é possível. Porque o mesmo Deus que criou os céus e a terra também criou os sonhos. E Ele é fiel para realizá-los. Entre tantos projetos, um carrega um nome mais que especial: Projeto Tia Valda. Uma homenagem viva à mulher que foi exemplo de força, amor e superação. Hoje, cada passo dado dentro do estúdio é também um espelho dela. É um reflexo da filha que segue dançando com coração, fé e propósito. O gênesis desse estúdio é mais do que um começo. É um testemunho. Do nada, Deus fez tudo. Do caos, Deus fez arte. Do escuro, Ele fez luz. E hoje, essa luz dança, essa luz brilha, dança aos olhos de quem vê, dança aos olhos das bailarinas, dança no coração de quem não desistiu. Dança para lembrar, nunca deixe de acreditar. Quando Ele cria, é sempre para gerar vidas, gera arte. Gênesis, capítulo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. E Deus chamou ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim aconteceu.
Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento de águas chamou mares. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse que a terra produza relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E sirvam de luzeiros no firmamento dos céus, para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia, e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. E Deus disse que as águas sejam povoadas de enxames de seres vivos, e as aves voem sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Assim Deus criou as grandes criaturas marinhas, e todos os seres vivos que se movem, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. E Deus disse que a terra produza seres vivos, conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. E Deus fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os animais que rastejam sobre a terra, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que lhes tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês, e para todos os animais da terra, todas as aves dos céus, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida. Toda erva verde lhes servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito.